Olá, meu nome é Annelise e eu estou aqui para te apresentar três livros sobre relações raciais no Brasil e nas Américas em geral. Então, o primeiro se chama Slavery in Brazil e eu infelizmente só achei a versão em inglês. Se você souber uma versão em português, por favor, comenta. Um, de dois autores, que é do Herbert Klein e do Francisco Vidal Luna, que é um professor da USP. É uma excelente base e introdução à história da escravidão no Brasil, dá para entender, fazem um trabalho de arquivo excelente e dá para entender exatamente a extensão da escravidão no Brasil e como é que ela se correlaciona com a sociedade que existe após a escravidão no Brasil. Absolutamente excelente, primeira referência. Segunda referência seria um livro que eu infelizmente só achei em inglês, que se chama Traces of History, Elementary Structures of Race, do Patrick Wolf. E eu vou te resumir rapidinho o que ele está dizendo em português. Ele explica como é que surgem ou qual é a diferença das identidades raciais indígena e negras e como é que elas servem funções econômicas diferentes dentro desse sistema da colônia de povoamento. Então, a identidade racial negra, a identidade racial indígena é quase ligada ou sustentada por uma lógica de quantidade de sangue mínima, blood quantum. Enquanto a identidade racial negra é ligada a uma lógica de uma gota só, one drop rule, que na verdade servem duas funções diferentes dentro dessa colônia de povoamento. A função da identidade racial indígena é quase de eliminar todas as pessoas indígenas que se autoproclamam indígenas. Então é uma ideia de salva-se o homem, mas mata-se o índio dentro dele ou dela. E essa ideia é quase uma lógica de eliminação de povos indígenas, ou seja, se você se contaminou ou misturou o sangue indígena com o sangue branco ou com o sangue negro, você perde a legitimação de uma tribo indígena, você perde o pertencimento. Essa é a lógica racista da colônia de povoamento, tá? Tanto nos Estados Unidos como no Brasil. Enquanto isso, ou seja, o intuito aqui é diminuir o número de pessoas que se veem como indígenas. Então não existe quase a identidade racial indígena nesse momento. Ao mesmo tempo, você tem uma ideia contrária, ou seja, uma gota de sangue negro te torna uma pessoa negra, que é mais o caso dos Estados Unidos do que no Brasil, porque relações raciais no Brasil se dão mais por fenótipo e aparência, classe social e várias outras coisas que a gente vai falar em outros vídeos. Mas a lógica do sangue negro também funciona de algum jeito no Brasil, onde existe uma ideia de aumentar e expandir o número de pessoas que está sendo escravizado. Então, você aumenta quase essa mão de obra escravizada que vai construir o Estado-nação brasileiro. Eu achei um argumento muito interessante e eu recomendo o livro enquanto a gente vai terminar agora com o terceiro livro que se chama Tornar-se Negro, da Neuza Santos Souza, ou As Vicissitudes da Identidade do Negro Brasileiro em Ascensão Social, que é um clássico da literatura em relações raciais no Brasil, e eu te recomendo a ler agora. A gente vai botar o PDF do livro aqui embaixo, e é um livro sobre psicoterapia e sobre o entendimento e os processos psicológicos que acontecem no negro brasileiro ou na negra brasileira que entram num processo de ascensão social. É absolutamente fascinante e um clássico dos anos 80 e que ainda tem muita validade nos dias de hoje. É isso. Se você tiver algum comentário ou alguma sugestão de literatura sobre relações raciais nos Estados Unidos, no Brasil ou em algum outro lugar que se interessar, posta aqui. Abraço!